Boa tarde, tudo bem? Queria te pedir um favor. Mande esse vídeo para alguém que você ama, tá bom? Deixa eu contar algo aqui para vocês. Você sabe o que é um embaixador? Um embaixador de um país, por exemplo. Qual que é a função dele? O embaixador do país, ele é alguém que vai representar a nação em outro lugar. Ele vai lá, por exemplo, o embaixador do Brasil, ele vai em outras nações representando o governo e as pessoas do Brasil. Ele vai lá representando o Brasil. Eu quero te contar o seguinte, eu quero falar para você do Evangelho de Cristo, de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido. Te explicar e tirar dúvidas que talvez você nunca tenha conseguido sanar e que talvez você nunca tenha tido coragem de perguntar para alguma pessoa sobre a Bíblia. Quero também dar a oportunidade, se você tiver mais alguma dúvida, além dessas que eu vou falar aqui hoje, pode entrar em contato comigo que eu te respondo. Fala comigo. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber algo a mais, ou se você quer saber dúvidas sobre outros temas, pode me chamar. Então, o embaixador, ele é alguém que te representa. Sabe aquela história de que Adão e Eva pecou e por causa disso, todos nós somos pecadores? Você já se perguntou o porquê? Por que isso aconteceu? Por que Eva e Adão pecaram muito tempo lá atrás e por que isso me afeta hoje, tantos e tantos anos depois? Adão, ele foi o primeiro homem criado. Sendo assim, ele era o primeiro da nossa raça e ele era o nosso representante. Todos nós viemos dele, ou seja, tudo que ele fez nos afeta. Ele estava ali, sendo o primeiro homem, representando você, representando a mim. Ele era o nosso embaixador. Você entendeu? Então o erro dele afeta você. Se o embaixador do Brasil for em outro país hoje e cometer erros lá, ele vai estar manchando e sujando o nome da nossa nação. Foi exatamente isso que Adão fez. Adão pecando sujou toda a nação que vinha através dele. Olha o que diz em Romanos 5,12. Pela ofensa de um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está lá em Romanos 5,12, se você quiser conferir. Então, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Por causa disso, eu e você já nascemos pecadores. Já nascemos com a inclinação para o mal. Já nascemos com a inclinação para fazer as coisas erradas. Você já se perguntou em determinado momento que às vezes você quer fazer o certo e às vezes você não faz? Já percebeu isso? Que às vezes você quer fazer direito, quer fazer o que é correto e às vezes você pende mais por que não é correto do que pelo que é correto. Você entendeu? Isso é a natureza de Adão em você. E por causa disso nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Só que aí, o que Deus fez? Deus decidiu... antes desse detalhe, antes que eu me esqueça, por causa disso, por causa do erro de Adão, nós passamos a ter uma dívida gigantesca com Deus, por causa do pecado. E é algo que nós não podemos pagar. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você tente pagar o preço para se tornar alguém bom, você não é capaz disso. Então, lá em Colossenses 2,14 diz que existe um escrito de dívida contra você. Que existia um escrito de dívida. Então o que Deus fez? Deus decidiu pagar esse preço que você não conseguia pagar. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele decidiu pagar o preço por você para que você pudesse ser salvo. Para que você pudesse ser livre. Para que você não precisasse mais viver debaixo da escravidão do pecado e daquilo que este mundo tem para você. Lá em Romanos, ainda no capítulo 5, verso 17, diz assim: se pela transgressão de um só, ou seja, a gente pode ver essa situação e pensar, mas só Adão errou, isso é injusto. Por que só um pecou e todos pagam? Mas então Deus age da mesma forma. Por só um entrou o pecado. Mas aí em Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um, só um, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberão de Deus a riqueza da graça e a dádiva da justiça
reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Por causa de um só homem entrou a morte, mas por causa de um só homem que pagou o preço necessário, que só ele poderia pagar, também reinou a vida e a justiça. E através de Jesus e do sacrifício dele na cruz, hoje você pode ser salvo. Então o que Jesus fez? 1 Coríntios 6,20: pois foste comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. A Bíblia é clara que foi pago um alto preço para que você pudesse ser liberto. Entendeu? Então, Kels, Jesus pagou esse preço por mim, o que eu tenho que fazer? É a primeira vez que eu escuto isso. A primeira vez que eu escuto dessa forma. Leia comigo lá em Romanos 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, qual que é o nosso papel? O que nós devemos fazer depois desse sacrifício de Cristo? Depois do que Cristo fez por nós? Nós devemos crer com o nosso coração que isso é verdade, que o que está escrito na palavra de Deus é verdade, que Jesus Cristo morreu por você e por mim e pagou os nossos pecados na cruz, que o sacrifício dele é perfeito e que ele é Deus. Crer com o seu coração que isso é verdade e confessar com a sua boca. A partir do momento que você faz isso, que você crê com o seu coração, confessa com a sua boca, você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida para o Senhor. A partir desse momento não é mais você que dirige a sua vida. A partir desse momento o Senhor Jesus poderá dirigir a sua vida. Amém? E voltando lá em Colossenses 2, versos 13 e 14, eu disse para vocês que lá estava escrito que existia um escrito de dívida para você. E realmente está escrito, mas vamos ler lá comigo. E diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Verso 14: e cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. E ele o removeu pregando na cruz. Então o escrito de dívida que veio lá de Adão para você, essa dívida que você não podia pagar, Jesus Cristo pagou na cruz. E tudo que você precisa fazer é crer e acreditar. E aí você pode sim viver uma vida com Deus e ter uma vida transformada. Isso é possível. Amém? Eu queria fazer uma oração no final desse vídeo. Se é a primeira vez que você está ouvindo essa história, se é a primeira vez que você ouviu o Evangelho dessa forma, você crê nisso, e você ainda não tinha feito isso, você não tinha feito o que está escrito em Romanos 10, 9, de crer com o seu coração e confessar com a sua boca, eu queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, eu quero orar por cada uma das pessoas que está vendo esse vídeo agora, meu Pai. E em especial pelas pessoas que estão vendo pela primeira vez e ainda não conhecem o Senhor, ainda não sabiam dessa verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa entrar no coração delas, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam ter a vida delas transformada, que elas possam agora, a partir desse momento, se tornarem filhos do Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco cada um deles diante do Senhor, para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus.